Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Sabe aquela sensação de acordar completamente perdido, sem lembrar quem você é, onde está e por que tudo ao seu redor parece errado? Thomas desperta dentro de um elevador escuro, subindo lentamente. Ele não lembra de absolutamente nada além do próprio nome. Não sabe quem são seus pais, de onde veio, nem o que fez da vida. A única coisa clara é o medo. Aquele medo silencioso de quem sabe que algo está muito errado. Quando o elevador se abre, Thomas é recebido por um grupo de garotos em um lugar estranho chamado Clareira, um espaço cercado por muros gigantescos de pedra, altos demais para ver o fim. Esses garotos estão ali há anos, vivendo uma rotina rígida e organizada. Cada um tem uma função, tudo funciona como uma pequena sociedade improvisada. Mas o detalhe mais assustador é o que cerca esse lugar. Um enorme labirinto que se fecha todas as noites, um labirinto vivo, que muda de forma e onde criaturas mortais vagam na escuridão. Entrar ali sem preparo é sentença de morte. Ninguém sabe exatamente por que está ali, quem os colocou naquele lugar ou qual é o verdadeiro propósito do labirinto. As respostas nunca vêm fáceis e o roteiro faz questão de entregar informações aos poucos, deixando o espectador tão perdido quanto o próprio Thomas. É como se o filme dissesse: você vai descobrir junto com eles, ou não vai descobrir nada. O que torna Maze Runner ainda mais interessante é a forma como ele mistura a ação com sobrevivência e um suspense psicológico pesado. Não é só correr, não é só fugir, é entender regras invisíveis, lidar com hierarquias, tomar decisões que podem matar pessoas. Cada erro tem consequência, cada escolha pesa, e isso cria um senso constante de urgência. Thomas, interpretado por Dylan O'Brien, rapidamente se mostra diferente dos outros, não por ser mais forte ou mais inteligente, mas porque ele questiona tudo. Ele não aceita simplesmente viver preso ali esperando que algo aconteça. Ele quer respostas, quer sair, quer entender o labirinto, mesmo que isso signifique quebrar regras antigas e desafiar quem já se acomodou àquela prisão. A chegada de Teresa, a única garota que aparece na clareira, muda completamente o equilíbrio do lugar. Ela chega em estado de coma, segurando uma mensagem enigmática, e sua presença parece acelerar eventos que estavam adormecidos há muito tempo. A partir daí, o clima de tensão explode. O labirinto começa a mudar mais rápido, mortes acontecem e a sensação de que o tempo está acabando fica cada vez mais forte. Assim que Thomas chega à clareira, ele percebe rapidamente que não está lidando com um grupo comum de garotos. Todos ali carregam o mesmo vazio na cabeça. Ninguém lembra do passado. Não existem memórias de família, infância ou do mundo exterior. A única coisa que resta é o presente e a necessidade de sobreviver. A clareira funciona como uma pequena vila improvisada. Cada garoto tem uma função bem definida: agricultores, construtores, cozinheiros e os mais importantes de todos, os corredores. Esses corredores são os únicos que entram no labirinto durante o dia para tentar mapear seus caminhos. Eles correm contra o tempo, literalmente, porque os portões do labirinto se fecham ao pôr do sol. Quem fica preso lá dentro à noite dificilmente volta vivo. Thomas passa seus primeiros dias completamente deslocado. Ele não entende as regras, não aceita ordens facilmente e faz perguntas demais, algo que incomoda os líderes do grupo, especialmente Albie e Newt. Eles já estão ali há muito tempo e aprenderam a manter a ordem para evitar o caos. Questionar demais significa colocar todos em risco. O labirinto, aos poucos, se revela como o maior terror daquele lugar. Ele não é fixo. Seus corredores mudam de posição todas as noites, como se a própria estrutura estivesse viva. Isso faz com que qualquer tentativa de fuga pareça inútil. Além disso, há as criaturas conhecidas como verdugos, monstros mecânicos e orgânicos ao mesmo tempo, que caçam qualquer um que estiver lá dentro após o fechamento dos portões. Mesmo sem memória, Thomas sente algo diferente quando olha para o labirinto. Não é apenas medo, é familiaridade. Como se, de alguma forma, aquele lugar já tivesse feito parte da vida dele antes.
Esse sentimento cresce quando ele observa os corredores e percebe padrões que ninguém mais parece notar. Quando Thomas consegue voltar vivo, algo que poucos acreditavam ser possível, a dinâmica da clareira muda. Alguns começam a vê-lo como uma ameaça à ordem, enquanto outros enxergam nele uma possível esperança. Se alguém novo conseguiu sobreviver à noite no labirinto, talvez as regras não sejam tão absolutas quanto pensavam. Para piorar a situação, no dia seguinte ocorre algo inédito. Os suprimentos que costumavam chegar mensalmente param de vir. Isso deixa claro que o sistema está mudando. O labirinto parece reagir à presença de Thomas, como se estivesse despertando depois de muito tempo em espera. A chegada de Teresa não é apenas um evento estranho, ela é o gatilho. Pouco depois de acordar, ela revela que compartilha uma ligação inexplicável com Thomas. Eles parecem se reconhecer em um nível que vai além da memória consciente. Fragmentos, sensações, palavras soltas, tudo indica que os dois têm mais conexão com o labirinto do que imaginam. Enquanto isso, o labirinto muda de comportamento. Antes, os muros se fechavam e se abriam de forma previsível. Agora, eles começam a se mover mais rápido, criando caminhos inesperados e armadilhas mortais. Os verdugos se tornam mais agressivos, invadindo áreas que antes eram consideradas seguras. A clareira, que era o último refúgio, deixa de ser um lugar protegido. A tensão interna cresce quando mortes começam a acontecer. Garotos que sobreviveram por anos passam a morrer em questão de dias. O medo se transforma em paranoia e a confiança entre eles começa a desaparecer. Alguns querem correr riscos e tentar escapar de vez. Outros preferem se agarrar às antigas regras, mesmo sabendo que elas já não funcionam. Thomas assume um papel de liderança quase sem perceber. Ele não é eleito, não é escolhido formalmente, mas suas ações falam mais alto. Ele começa a estudar o mapa do labirinto com mais atenção e percebe algo crucial. Os corredores não são aleatórios. Eles formam um padrão, um código, uma mensagem escondida. Essa descoberta muda tudo. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de saída. Mas essa esperança vem acompanhada de um preço alto. Para entender o labirinto, alguém precisa correr riscos extremos, enfrentar os verdugos e aceitar que talvez não volte. O grupo se divide. Galley, que representa o medo e a obediência cega às regras antigas, passa a enxergar Thomas como uma ameaça direta. Para ele, questionar o sistema é o que está causando todas as mortes. Essa divisão interna é tão perigosa quanto os monstros do labirinto, porque agora o inimigo também está dentro da clareira. As cenas de ação se intensificam nessa parte. As corridas se tornam mais longas, mais caóticas e mais desesperadas. O labirinto deixa de ser apenas um lugar físico e passa a funcionar como um quebra-cabeça mortal, onde cada passo errado significa morte certa. A sensação de urgência é constante, não há mais tempo para esperar. Teresa começa a recuperar partes de sua memória, e isso traz revelações perturbadoras. Ela sabe mais do que deveria. Sabe sobre o propósito do labirinto. Sabe que aquilo tudo é um experimento. E pior ainda, sabe que Thomas teve um papel ativo na criação daquele lugar. Essa revelação abala completamente a confiança entre eles. O peso da culpa começa a cair sobre Thomas. Ele não apenas está preso ali, ele ajudou a construir a prisão. Mesmo sem lembrar, ele sente que precisa corrigir algo que deu errado. Essa luta interna torna o personagem mais humano e mais complexo, porque ele não é apenas uma vítima, ele também é parte do problema. Thomas lidera os garotos pelo labirinto em uma corrida desesperada. Diferente das explorações anteriores, agora não há tempo para mapear caminhos ou pensar com calma. Cada curva é um risco, cada corredor pode esconder uma armadilha mortal. O labirinto se transforma em um caos completo, com paredes se movendo, alarmes soando e criaturas surgindo de todos os lados. Durante a fuga, alguns não conseguem acompanhar. O filme não poupa perdas, reforçando a ideia de que nem todos vão sobreviver. Cada morte pesa, porque não são apenas números. São jovens que criaram laços, dividiram medo, esperança e sobrevivência. O clima é de sacrifício constante. Em meio ao caos,
Thomas e Teresa conseguem acessar uma área central do labirinto. Ali, finalmente, as respostas começam a aparecer. O que antes parecia apenas um pesadelo sem sentido se revela como parte de um experimento maior. O labirinto foi criado por uma organização chamada Cruel, WCKD, que acredita estar salvando a humanidade. A revelação é perturbadora. O mundo fora do labirinto está devastado. Um vírus mortal dizimou grande parte da população, e os jovens da clareira são imunes. Todo o sofrimento, todas as mortes e o confinamento foram feitos para estudar suas reações, emoções e capacidade de sobrevivência sob pressão extrema. Thomas descobre que ele e Teresa ajudaram a projetar o labirinto antes de terem suas memórias apagadas. Eles acreditavam que estavam fazendo algo necessário para salvar o mundo. Essa descoberta quebra completamente a imagem de herói puro. Thomas não é apenas alguém tentando escapar. Ele está tentando consertar um erro do passado. O confronto final dentro do labirinto é intenso. Galley, completamente dominado pelo medo e pela dor, acaba se voltando contra o grupo. Ele representa aqueles que perderam a capacidade de enxergar esperança, que foram destruídos emocionalmente pelo experimento. O conflito entre ele e Thomas não é apenas físico, é simbólico, esperança contra desespero. Depois de enfrentarem os últimos obstáculos, o grupo finalmente escapa do labirinto. Pela primeira vez, eles veem o mundo exterior. Mas a liberdade não vem com alívio. O cenário é desolador, destruído, quase sem vida. Não é o mundo que eles imaginavam encontrar. A sensação de vitória é imediatamente substituída por incerteza. Os jovens são levados por pessoas que parecem ser rebeldes, inimigos da Cruel. Eles afirmam que o experimento acabou, que agora eles estão seguros. Mas o filme termina deixando uma sensação inquietante. Será que essa nova liberdade é real? Ou eles apenas saíram de um labirinto para entrar em outro? Sabe aquela sensação de acordar completamente perdido, sem lembrar quem você é, onde está e por que tudo ao seu redor parece errado? Thomas desperta dentro de um elevador escuro, subindo lentamente. Ele não lembra de absolutamente nada além do próprio nome. Não sabe quem são seus pais, de onde veio, nem o que fez da vida. A única coisa clara é o medo. Aquele medo silencioso de quem sabe que algo está muito errado. Quando o elevador se abre, Thomas é recebido por um grupo de garotos em um lugar estranho chamado Clareira. Um espaço cercado por muros gigantescos de pedra, altos demais para ver o fim. Esses garotos estão ali há anos, vivendo uma rotina rígida e organizada. Cada um tem uma função, tudo funciona como uma pequena sociedade improvisada. Mas o detalhe mais assustador é o que cerca esse lugar. Um enorme labirinto que se fecha todas as noites. Um labirinto vivo, que muda de forma, e onde criaturas mortais vagam na escuridão. Entrar ali sem preparo é sentença de morte. Ninguém sabe exatamente por que está ali, quem os colocou naquele lugar ou qual é o verdadeiro propósito do labirinto. As respostas nunca vêm fáceis, e o roteiro faz questão de entregar informações aos poucos, deixando o espectador tão perdido quanto o próprio Thomas. É como se o filme dissesse: você vai descobrir junto com eles, ou não vai descobrir nada. O que torna Maze Runner ainda mais interessante é a forma como ele mistura a ação com sobrevivência e um suspense psicológico pesado. Não é só correr, não é só fugir, é entender regras invisíveis, lidar com hierarquias, tomar decisões que podem matar pessoas. Cada erro tem consequência, cada escolha pesa, e isso cria um senso constante de urgência. Thomas, interpretado por Dylan O'Brien, rapidamente se mostra diferente dos outros, não por ser mais forte ou mais inteligente, mas porque ele questiona tudo. Ele não aceita simplesmente viver preso ali esperando que algo aconteça. Ele quer respostas, quer sair, quer entender o labirinto, mesmo que isso signifique quebrar regras antigas e desafiar quem já se acomodou àquela prisão. A chegada de Teresa, a única garota que aparece na clareira, muda completamente o equilíbrio do lugar. Ela chega em estado de coma, segurando uma mensagem enigmática, e sua presença parece acelerar eventos que estavam adormecidos há muito tempo. A partir daí, o clima de tensão explode.
O labirinto começa a mudar mais rápido, mortes acontecem e a sensação de que o tempo está acabando fica cada vez mais forte. Assim que Thomas chega à clareira, ele percebe rapidamente que não está lidando com um grupo comum de garotos. Todos ali carregam o mesmo vazio na cabeça. Ninguém lembra do passado. Não existem memórias de família, infância ou do mundo exterior. A única coisa que resta é o presente e a necessidade de sobreviver. A clareira funciona como uma pequena vila improvisada. Cada garoto tem uma função bem definida: agricultores, construtores, cozinheiros e os mais importantes de todos, os corredores. Esses corredores são os únicos que entram no labirinto durante o dia para tentar mapear seus caminhos. Eles correm contra o tempo, literalmente, porque os portões do labirinto se fecham ao pôr do sol. Quem fica preso lá dentro à noite dificilmente volta vivo. Thomas passa seus primeiros dias completamente deslocado. Ele não entende as regras, não aceita ordens facilmente e faz perguntas demais, algo que incomoda os líderes do grupo, especialmente Albie e Newt. Eles já estão ali há muito tempo e aprenderam a manter a ordem para evitar o caos. Questionar demais significa colocar todos em risco. O labirinto, aos poucos, se revela como o maior terror daquele lugar. Ele não é fixo. Seus corredores mudam de posição todas as noites, como se a própria estrutura estivesse viva. Isso faz com que qualquer tentativa de fuga pareça inútil. Além disso, há as criaturas conhecidas como verdugos, monstros mecânicos e orgânicos ao mesmo tempo, que caçam qualquer um que estiver lá dentro após o fechamento dos portões. Mesmo sem memória, Thomas sente algo diferente quando olha para o labirinto. Não é apenas medo, é familiaridade. Como se, de alguma forma, aquele lugar já tivesse feito parte da vida dele antes. Esse sentimento cresce quando ele observa os corredores e percebe padrões que ninguém mais parece notar. Quando Thomas consegue voltar vivo, algo que poucos acreditavam ser possível, a dinâmica da clareira muda. Alguns começam a vê-lo como uma ameaça à ordem, enquanto outros enxergam nele uma possível esperança. Se alguém novo conseguiu sobreviver à noite no labirinto, talvez as regras não sejam tão absolutas quanto pensavam. Para piorar a situação, no dia seguinte ocorre algo inédito. Os suprimentos que costumavam chegar mensalmente param de vir. Isso deixa claro que o sistema está mudando. O labirinto parece reagir à presença de Thomas, como se estivesse despertando depois de muito tempo em espera. A chegada de Teresa não é apenas um evento estranho, ela é o gatilho. Pouco depois de acordar, ela revela que compartilha uma ligação inexplicável com Thomas. Eles parecem se reconhecer em um nível que vai além da memória consciente. Fragmentos, sensações, palavras soltas, tudo indica que os dois têm mais conexão com o labirinto do que imaginam. Enquanto isso, o labirinto muda de comportamento. Antes, os muros se fechavam e se abriam de forma previsível. Agora, eles começam a se mover mais rápido, criando caminhos inesperados e armadilhas mortais. Os verdugos se tornam mais agressivos, invadindo áreas que antes eram consideradas seguras. A clareira, que era o último refúgio, deixa de ser um lugar protegido. A tensão interna cresce quando mortes começam a acontecer. Garotos que sobreviveram por anos passam a morrer em questão de dias. O medo se transforma em paranoia e a confiança entre eles começa a desaparecer. Alguns querem correr riscos e tentar escapar de vez. Outros preferem se agarrar às antigas regras, mesmo sabendo que elas já não funcionam. Thomas assume um papel de liderança quase sem perceber. Ele não é eleito, não é escolhido formalmente, mas suas ações falam mais alto. Ele começa a estudar o mapa do labirinto com mais atenção e percebe algo crucial. Os corredores não são aleatórios. Eles formam um padrão, um código, uma mensagem escondida. Essa descoberta muda tudo. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de saída. Mas essa esperança vem acompanhada de um preço alto. Para entender o labirinto, alguém precisa correr riscos extremos, enfrentar os verdugos e aceitar que talvez não volte. O grupo se divide. Galley, que representa o medo e a obediência cega às regras antigas, passa a enxergar Thomas como uma ameaça direta. Para ele, questionar o sistema é o que está causando todas as mortes.
Essa divisão interna é tão perigosa quanto os monstros do labirinto, porque agora o inimigo também está dentro da clareira. As cenas de ação se intensificam nessa parte. As corridas se tornam mais longas, mais caóticas e mais desesperadas. O labirinto deixa de ser apenas um lugar físico e passa a funcionar como um quebra-cabeça mortal, onde cada passo errado significa morte certa. A sensação de urgência é constante, não há mais tempo para esperar. Teresa começa a recuperar partes de sua memória, e isso traz revelações perturbadoras. Ela sabe mais do que deveria. Sabe sobre o propósito do labirinto. Sabe que aquilo tudo é um experimento. E pior ainda, sabe que Thomas teve um papel ativo na criação daquele lugar. Essa revelação abala completamente a confiança entre eles. O peso da culpa começa a cair sobre Thomas. Ele não apenas está preso ali, ele ajudou a construir a prisão. Mesmo sem lembrar, ele sente que precisa corrigir algo que deu errado. Essa luta interna torna o personagem mais humano e mais complexo, porque ele não é apenas uma vítima, ele também é parte do problema. Thomas lidera os garotos pelo labirinto em uma corrida desesperada. Diferente das explorações anteriores, agora não há tempo para mapear caminhos ou pensar com calma. Cada curva é um risco, cada corredor pode esconder uma armadilha mortal. O labirinto se transforma em um caos completo, com paredes se movendo, alarmes soando e criaturas surgindo de todos os lados. Durante a fuga, alguns não conseguem acompanhar. O filme não poupa perdas, reforçando a ideia de que nem todos vão sobreviver. Cada morte pesa, porque não são apenas números. São jovens que criaram laços, dividiram medo, esperança e sobrevivência. O clima é de sacrifício constante. Em meio ao caos, Thomas e Teresa conseguem acessar uma área central do labirinto. Ali, finalmente, as respostas começam a aparecer. O que antes parecia apenas um pesadelo sem sentido, se revela como parte de um experimento maior. O labirinto foi criado por uma organização chamada Cruel, WCKD, que acredita estar salvando a humanidade. A revelação é perturbadora. O mundo fora do labirinto está devastado. Um vírus mortal dizimou grande parte da população, e os jovens da clareira são imunes. Todo o sofrimento, todas as mortes e o confinamento foram feitos para estudar suas reações, emoções e capacidade de sobrevivência sob pressão extrema. Thomas descobre que ele e Teresa ajudaram a projetar o labirinto antes de terem suas memórias apagadas. Eles acreditavam que estavam fazendo algo necessário para salvar o mundo. Essa descoberta quebra completamente a imagem de herói puro. Thomas não é apenas alguém tentando escapar. Ele está tentando consertar um erro do passado. O confronto final dentro do labirinto é intenso. Galley, completamente dominado pelo medo e pela dor, acaba se voltando contra o grupo. Ele representa aqueles que perderam a capacidade de enxergar esperança, que foram destruídos emocionalmente pelo experimento. O conflito entre ele e Thomas não é apenas físico, é simbólico, esperança contra desespero. Depois de enfrentarem os últimos obstáculos, o grupo finalmente escapa do labirinto. Pela primeira vez, eles veem o mundo exterior. Mas a liberdade não vem com alívio. O cenário é desolador, destruído, quase sem vida. Não é o mundo que eles imaginavam encontrar. A sensação de vitória é imediatamente substituída por incerteza. Os jovens são levados por pessoas que parecem ser rebeldes, inimigos da Cruel. Eles afirmam que o experimento acabou, que agora eles estão seguros. Mas o filme termina deixando uma sensação inquietante. Será que essa nova liberdade é real? Ou eles apenas saíram de um labirinto para entrar em outro? Sabe aquela sensação de acordar completamente perdido, sem lembrar quem você é, onde está e por que tudo ao seu redor parece errado? Thomas desperta dentro de um elevador escuro, subindo lentamente. Ele não lembra de absolutamente nada além do próprio nome. Não sabe quem são seus pais, de onde veio, nem o que fez da vida. A única coisa clara é o medo. Aquele medo silencioso de quem sabe que algo está muito errado. Quando o elevador se abre, Thomas é recebido por um grupo de garotos em um lugar estranho chamado Clareira, um espaço cercado por muros gigantescos de pedra,
altos demais para ver o fim. Esses garotos estão ali há anos, vivendo uma rotina rígida e organizada. Cada um tem uma função, tudo funciona como uma pequena sociedade improvisada. Mas o detalhe mais assustador é o que cerca esse lugar. Um enorme labirinto que se fecha todas as noites. Um labirinto vivo, que muda de forma, e onde criaturas mortais vagam na escuridão. Entrar ali sem preparo é sentença de morte. Ninguém sabe exatamente por que está ali, quem os colocou naquele lugar ou qual é o verdadeiro propósito do labirinto. As respostas nunca vêm fáceis, e o roteiro faz questão de entregar informações aos poucos, deixando o espectador tão perdido quanto o próprio Thomas. É como se o filme dissesse: você vai descobrir junto com eles, ou não vai descobrir nada. O que torna Maze Runner ainda mais interessante é a forma como ele mistura a ação com sobrevivência e um suspense psicológico pesado. Não é só correr, não é só fugir, é entender regras invisíveis, lidar com hierarquias, tomar decisões que podem matar pessoas. Cada erro tem consequência, cada escolha pesa, e isso cria um senso constante de urgência. Thomas, interpretado por Dylan O'Brien, rapidamente se mostra diferente dos outros, não por ser mais forte ou mais inteligente, mas porque ele questiona tudo. Ele não aceita simplesmente viver preso ali esperando que algo aconteça. Ele quer respostas, quer sair, quer entender o labirinto, mesmo que isso signifique quebrar regras antigas e desafiar quem já se acomodou àquela prisão. A chegada de Teresa, a única garota que aparece na clareira, muda completamente o equilíbrio do lugar. Ela chega em estado de coma, segurando uma mensagem enigmática, e sua presença parece acelerar eventos que estavam adormecidos há muito tempo. A partir daí, o clima de tensão explode. O labirinto começa a mudar mais rápido, mortes acontecem e a sensação de que o tempo está acabando fica cada vez mais forte. Assim que Thomas chega à clareira, ele percebe rapidamente que não está lidando com um grupo comum de garotos. Todos ali carregam o mesmo vazio na cabeça. Ninguém lembra do passado. Não existem memórias de família, infância ou do mundo exterior. A única coisa que resta é o presente e a necessidade de sobreviver. A clareira funciona como uma pequena vila improvisada. Cada garoto tem uma função bem definida: agricultores, construtores, cozinheiros e os mais importantes de todos, os corredores. Esses corredores são os únicos que entram no labirinto durante o dia para tentar mapear seus caminhos. Eles correm contra o tempo, literalmente, porque os portões do labirinto se fecham ao pôr do sol. Quem fica preso lá dentro à noite dificilmente volta vivo. Thomas passa seus primeiros dias completamente deslocado. Ele não entende as regras, não aceita ordens facilmente e faz perguntas demais, algo que incomoda os líderes do grupo, especialmente Albie e Newt. Eles já estão ali há muito tempo e aprenderam a manter a ordem para evitar o caos. Questionar demais significa colocar todos em risco. O labirinto, aos poucos, se revela como o maior terror daquele lugar. Ele não é fixo. Seus corredores mudam de posição todas as noites, como se a própria estrutura estivesse viva. Isso faz com que qualquer tentativa de fuga pareça inútil. Além disso, há as criaturas conhecidas como verdugos, monstros mecânicos e orgânicos ao mesmo tempo, que caçam qualquer um que estiver lá dentro após o fechamento dos portões. Mesmo sem memória, Thomas sente algo diferente quando olha para o labirinto. Não é apenas medo, é familiaridade. Como se, de alguma forma, aquele lugar já tivesse feito parte da vida dele antes. Esse sentimento cresce quando ele observa os corredores e percebe padrões que ninguém mais parece notar. Quando Thomas consegue voltar vivo, algo que poucos acreditavam ser possível, a dinâmica da clareira muda. Alguns começam a vê-lo como uma ameaça à ordem, enquanto outros enxergam nele uma possível esperança. Se alguém novo conseguiu sobreviver à noite no labirinto, talvez as regras não sejam tão absolutas quanto pensavam. Para piorar a situação, no dia seguinte ocorre algo inédito. Os suprimentos que costumavam chegar mensalmente param de vir. Isso deixa claro que o sistema está mudando. O labirinto parece reagir à presença de Thomas, como se estivesse despertando depois de muito tempo em espera. A chegada de Teresa não é apenas um evento estranho, ela é o gatilho. Pouco depois de acordar,
ela revela que compartilha uma ligação inexplicável com Thomas. Eles parecem se reconhecer em um nível que vai além da memória consciente. Fragmentos, sensações, palavras soltas, tudo indica que os dois têm mais conexão com o labirinto do que imaginam. Enquanto isso, o labirinto muda de comportamento. Antes, os muros se fechavam e se abriam de forma previsível. Agora, eles começam a se mover mais rápido, criando caminhos inesperados e armadilhas mortais. Os verdugos se tornam mais agressivos, invadindo áreas que antes eram consideradas seguras. A clareira, que era o último refúgio, deixa de ser um lugar protegido. A tensão interna cresce quando mortes começam a acontecer. Garotos que sobreviveram por anos passam a morrer em questão de dias. O medo se transforma em paranoia e a confiança entre eles começa a desaparecer. Alguns querem correr riscos e tentar escapar de vez. Outros preferem se agarrar às antigas regras, mesmo sabendo que elas já não funcionam. Thomas assume um papel de liderança quase sem perceber. Ele não é eleito, não é escolhido formalmente, mas suas ações falam mais alto. Ele começa a estudar o mapa do labirinto com mais atenção e percebe algo crucial. Os corredores não são aleatórios. Eles formam um padrão, um código, uma mensagem escondida. Essa descoberta muda tudo. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de saída. Mas essa esperança vem acompanhada de um preço alto. Para entender o labirinto, alguém precisa correr riscos extremos, enfrentar os verdugos e aceitar que talvez não volte. O grupo se divide. Galley, que representa o medo e a obediência cega às regras antigas, passa a enxergar Thomas como uma ameaça direta. Para ele, questionar o sistema é o que está causando todas as mortes. Essa divisão interna é tão perigosa quanto os monstros do labirinto, porque agora o inimigo também está dentro da clareira. As cenas de ação se intensificam nessa parte. As corridas se tornam mais longas, mais caóticas e mais desesperadas. O labirinto deixa de ser apenas um lugar físico e passa a funcionar como um quebra-cabeça mortal, onde cada passo errado significa morte certa. A sensação de urgência é constante, não há mais tempo para esperar. Teresa começa a recuperar partes de sua memória, e isso traz revelações perturbadoras. Ela sabe mais do que deveria. Sabe sobre o propósito do labirinto. Sabe que aquilo tudo é um experimento. E pior ainda, sabe que Thomas teve um papel ativo na criação daquele lugar. Essa revelação abala completamente a confiança entre eles. O peso da culpa começa a cair sobre Thomas. Ele não apenas está preso ali, ele ajudou a construir a prisão. Mesmo sem lembrar, ele sente que precisa corrigir algo que deu errado. Essa luta interna torna o personagem mais humano e mais complexo, porque ele não é apenas uma vítima, ele também é parte do problema. Thomas lidera os garotos pelo labirinto em uma corrida desesperada. Diferente das explorações anteriores, agora não há tempo para mapear caminhos ou pensar com calma. Cada curva é um risco, cada corredor pode esconder uma armadilha mortal. O labirinto se transforma em um caos completo, com paredes se movendo, alarmes soando e criaturas surgindo de todos os lados. Durante a fuga, alguns não conseguem acompanhar. O filme não poupa perdas, reforçando a ideia de que nem todos vão sobreviver. Cada morte pesa, porque não são apenas números. São jovens que criaram laços, dividiram medo, esperança e sobrevivência. O clima é de sacrifício constante. Em meio ao caos, Thomas e Teresa conseguem acessar uma área central do labirinto. Ali, finalmente, as respostas começam a aparecer. O que antes parecia apenas um pesadelo sem sentido, se revela como parte de um experimento maior. O labirinto foi criado por uma organização chamada Cruel, WCKD, que acredita estar salvando a humanidade. A revelação é perturbadora. O mundo fora do labirinto está devastado. Um vírus mortal dizimou grande parte da população, e os jovens da clareira são imunes. Todo o sofrimento, todas as mortes e o confinamento foram feitos para estudar suas reações, emoções e capacidade de sobrevivência sob pressão extrema. Thomas descobre que ele e Teresa ajudaram a projetar o labirinto antes de terem suas memórias apagadas.
Eles acreditavam que estavam fazendo algo necessário para salvar o mundo. Essa descoberta quebra completamente a imagem de herói puro. Thomas não é apenas alguém tentando escapar. Ele está tentando consertar um erro do passado. O confronto final dentro do labirinto é intenso. Galley, completamente dominado pelo medo e pela dor, acaba se voltando contra o grupo. Ele representa aqueles que perderam a capacidade de enxergar esperança, que foram destruídos emocionalmente pelo experimento. O conflito entre ele e Thomas não é apenas físico, é simbólico, esperança contra desespero. Depois de enfrentarem os últimos obstáculos, o grupo finalmente escapa do labirinto. Pela primeira vez, eles veem o mundo exterior. Mas a liberdade não vem com alívio. O cenário é desolador, destruído, quase sem vida. Não é o mundo que eles imaginavam encontrar. A sensação de vitória é imediatamente substituída por incerteza. Os jovens são levados por pessoas que parecem ser rebeldes, inimigos da Cruel. Eles afirmam que o experimento acabou, que agora eles estão seguros. Mas o filme termina deixando uma sensação inquietante. Será que essa nova liberdade é real? Ou eles apenas saíram de um labirinto para entrar em outro? Sabe aquela sensação de acordar completamente perdido, sem lembrar quem você é, onde está e por que tudo ao seu redor parece errado? Thomas desperta dentro de um elevador escuro, subindo lentamente. Ele não lembra de absolutamente nada além do próprio nome. Não sabe quem são seus pais, de onde veio, nem o que fez da vida. A única coisa clara é o medo. Aquele medo silencioso de quem sabe que algo está muito errado. Quando o elevador se abre, Thomas é recebido por um grupo de garotos em um lugar estranho chamado Clareira, um espaço cercado por muros gigantescos de pedra, altos demais para ver o fim. Esses garotos estão ali há anos, vivendo uma rotina rígida e organizada. Cada um tem uma função, tudo funciona como uma pequena sociedade improvisada. Mas o detalhe mais assustador é o que cerca esse lugar. Um enorme labirinto que se fecha todas as noites. Um labirinto vivo, que muda de forma e onde criaturas mortais vagam na escuridão. Entrar ali sem preparo é sentença de morte. Ninguém sabe exatamente por que está ali, quem os colocou naquele lugar ou qual é o verdadeiro propósito do labirinto. As respostas nunca vêm fáceis, e o roteiro faz questão de entregar informações aos poucos, deixando o espectador tão perdido quanto o próprio Thomas. É como se o filme dissesse: você vai descobrir junto com eles, ou não vai descobrir nada. O que torna Maze Runner ainda mais interessante é a forma como ele mistura a ação com sobrevivência e um suspense psicológico pesado. Não é só correr, não é só fugir, é entender regras invisíveis, lidar com hierarquias, tomar decisões que podem matar pessoas. Cada erro tem consequência, cada escolha pesa, e isso cria um senso constante de urgência. Thomas, interpretado por Dylan O'Brien, rapidamente se mostra diferente dos outros, não por ser mais forte ou mais inteligente, mas porque ele questiona tudo. Ele não aceita simplesmente viver preso ali esperando que algo aconteça. Ele quer respostas, quer sair, quer entender o labirinto, mesmo que isso signifique quebrar regras antigas e desafiar quem já se acomodou àquela prisão. A chegada de Teresa, a única garota que aparece na clareira, muda completamente o equilíbrio do lugar. Ela chega em estado de coma, segurando uma mensagem enigmática, e sua presença parece acelerar eventos que estavam adormecidos há muito tempo. A partir daí, o clima de tensão explode. O labirinto começa a mudar mais rápido, mortes acontecem e a sensação de que o tempo está acabando fica cada vez mais forte. Assim que Thomas chega à clareira, ele percebe rapidamente que não está lidando com um grupo comum de garotos. Todos ali carregam o mesmo vazio na cabeça. Ninguém lembra do passado. Não existem memórias de família, infância ou do mundo exterior. A única coisa que resta é o presente e a necessidade de sobreviver. A clareira funciona como uma pequena vila improvisada. Cada garoto tem uma função bem definida: agricultores, construtores, cozinheiros e os mais importantes de todos, os corredores. Esses corredores são os únicos que entram no labirinto durante o dia para tentar mapear seus caminhos. Eles correm contra o tempo, literalmente,
porque os portões do labirinto se fecham ao pôr do sol. Quem fica preso lá dentro à noite dificilmente volta vivo. Thomas passa seus primeiros dias completamente deslocado. Ele não entende as regras, não aceita ordens facilmente e faz perguntas demais, algo que incomoda os líderes do grupo, especialmente Albie e Newt. Eles já estão ali há muito tempo e aprenderam a manter a ordem para evitar o caos. Questionar demais significa colocar todos em risco. O labirinto, aos poucos, se revela como o maior terror daquele lugar. Ele não é fixo. Seus corredores mudam de posição todas as noites, como se a própria estrutura estivesse viva. Isso faz com que qualquer tentativa de fuga pareça inútil. Além disso, há as criaturas conhecidas como verdugos, monstros mecânicos e orgânicos ao mesmo tempo, que caçam qualquer um que estiver lá dentro após o fechamento dos portões. Mesmo sem memória, Thomas sente algo diferente quando olha para o labirinto. Não é apenas medo, é familiaridade. Como se, de alguma forma, aquele lugar já tivesse feito parte da vida dele antes. Esse sentimento cresce quando ele observa os corredores e percebe padrões que ninguém mais parece notar. Quando Thomas consegue voltar vivo, algo que poucos acreditavam ser possível, a dinâmica da clareira muda. Alguns começam a vê-lo como uma ameaça à ordem, enquanto outros enxergam nele uma possível esperança. Se alguém novo conseguiu sobreviver à noite no labirinto, talvez as regras não sejam tão absolutas quanto pensavam. Para piorar a situação, no dia seguinte ocorre algo inédito. Os suprimentos que costumavam chegar mensalmente param de vir. Isso deixa claro que o sistema está mudando. O labirinto parece reagir à presença de Thomas, como se estivesse despertando depois de muito tempo em espera. A chegada de Teresa não é apenas um evento estranho, ela é o gatilho. Pouco depois de acordar, ela revela que compartilha uma ligação inexplicável com Thomas. Eles parecem se reconhecer em um nível que vai além da memória consciente. Fragmentos, sensações, palavras soltas, tudo indica que os dois têm mais conexão com o labirinto do que imaginam. Enquanto isso, o labirinto muda de comportamento. Antes, os muros se fechavam e se abriam de forma previsível. Agora, eles começam a se mover mais rápido, criando caminhos inesperados e armadilhas mortais. Os verdugos se tornam mais agressivos, invadindo áreas que antes eram consideradas seguras. A clareira, que era o último refúgio, deixa de ser um lugar protegido. A tensão interna cresce quando mortes começam a acontecer. Garotos que sobreviveram por anos passam a morrer em questão de dias. O medo se transforma em paranoia e a confiança entre eles começa a desaparecer. Alguns querem correr riscos e tentar escapar de vez. Outros preferem se agarrar às antigas regras, mesmo sabendo que elas já não funcionam. Thomas assume um papel de liderança quase sem perceber. Ele não é eleito, não é escolhido formalmente, mas suas ações falam mais alto. Ele começa a estudar o mapa do labirinto com mais atenção e percebe algo crucial. Os corredores não são aleatórios. Eles formam um padrão, um código, uma mensagem escondida. Essa descoberta muda tudo. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de saída. Mas essa esperança vem acompanhada de um preço alto. Para entender o labirinto, alguém precisa correr riscos extremos, enfrentar os verdugos e aceitar que talvez não volte. O grupo se divide. Galley, que representa o medo e a obediência cega às regras antigas, passa a enxergar Thomas como uma ameaça direta. Para ele, questionar o sistema é o que está causando todas as mortes. Essa divisão interna é tão perigosa quanto os monstros do labirinto, porque agora o inimigo também está dentro da clareira. As cenas de ação se intensificam nessa parte. As corridas se tornam mais longas, mais caóticas e mais desesperadas. O labirinto deixa de ser apenas um lugar físico e passa a funcionar como um quebra-cabeça mortal, onde cada passo errado significa morte certa. A sensação de urgência é constante, não há mais tempo para esperar. Teresa começa a recuperar partes de sua memória, e isso traz revelações perturbadoras. Ela sabe mais do que deveria. Sabe sobre o propósito do labirinto. Sabe que aquilo tudo é um experimento. E pior ainda, sabe que Thomas teve um papel ativo na criação daquele lugar.
Essa revelação abala completamente a confiança entre eles. O peso da culpa começa a cair sobre Thomas. Ele não apenas está preso ali, ele ajudou a construir a prisão. Mesmo sem lembrar, ele sente que precisa corrigir algo que deu errado. Essa luta interna torna o personagem mais humano e mais complexo, porque ele não é apenas uma vítima, ele também é parte do problema. Thomas lidera os garotos pelo labirinto em uma corrida desesperada. Diferente das explorações anteriores, agora não há tempo para mapear caminhos ou pensar com calma. Cada curva é um risco, cada corredor pode esconder uma armadilha mortal. O labirinto se transforma em um caos completo, com paredes se movendo, alarmes soando e criaturas surgindo de todos os lados. Durante a fuga, alguns não conseguem acompanhar. O filme não poupa perdas, reforçando a ideia de que nem todos vão sobreviver. Cada morte pesa, porque não são apenas números. São jovens que criaram laços, dividiram medo, esperança e sobrevivência. O clima é de sacrifício constante. Em meio ao caos, Thomas e Teresa conseguem acessar uma área central do labirinto. Ali, finalmente, as respostas começam a aparecer. O que antes parecia apenas um pesadelo sem sentido, se revela como parte de um experimento maior. O labirinto foi criado por uma organização chamada Cruel, WCKD, que acredita estar salvando a humanidade. A revelação é perturbadora. O mundo fora do labirinto está devastado. Um vírus mortal dizimou grande parte da população, e os jovens da clareira são imunes. Todo o sofrimento, todas as mortes e o confinamento foram feitos para estudar suas reações, emoções e capacidade de sobrevivência sob pressão extrema. Thomas descobre que ele e Teresa ajudaram a projetar o labirinto antes de terem suas memórias apagadas. Eles acreditavam que estavam fazendo algo necessário para salvar o mundo. Essa descoberta quebra completamente a imagem de herói puro. Thomas não é apenas alguém tentando escapar. Ele está tentando consertar um erro do passado. O confronto final dentro do labirinto é intenso. Galley, completamente dominado pelo medo e pela dor, acaba se voltando contra o grupo. Ele representa aqueles que perderam a capacidade de enxergar esperança, que foram destruídos emocionalmente pelo experimento. O conflito entre ele e Thomas não é apenas físico, é simbólico, esperança contra desespero. Depois de enfrentarem os últimos obstáculos, o grupo finalmente escapa do labirinto. Pela primeira vez, eles veem o mundo exterior. Mas a liberdade não vem com alívio. O cenário é desolador, destruído, quase sem vida. Não é o mundo que eles imaginavam encontrar. A sensação de vitória é imediatamente substituída por incerteza. Os jovens são levados por pessoas que parecem ser rebeldes, inimigos da Cruel. Eles afirmam que o experimento acabou, que agora eles estão seguros. Mas o filme termina deixando uma sensação inquietante. Será que essa nova liberdade é real? Ou eles apenas saíram de um labirinto para entrar em outro? Sabe aquela sensação de acordar completamente perdido, sem lembrar quem você é, onde está e por que tudo ao seu redor parece errado? Thomas desperta dentro de um elevador escuro, subindo lentamente. Ele não lembra de absolutamente nada além do próprio nome. Não sabe quem são seus pais, de onde veio, nem o que fez da vida. A única coisa clara é o medo. Aquele medo silencioso de quem sabe que algo está muito errado. Quando o elevador se abre, Thomas é recebido por um grupo de garotos em um lugar estranho chamado Clareira, um espaço cercado por muros gigantescos de pedra, altos demais para ver o fim. Esses garotos estão ali há anos, vivendo uma rotina rígida e organizada. Cada um tem uma função, tudo funciona como uma pequena sociedade improvisada. Mas o detalhe mais assustador é o que cerca esse lugar. Um enorme labirinto que se fecha todas as noites. Um labirinto vivo, que muda de forma e onde criaturas mortais vagam na escuridão. Entrar ali sem preparo é sentença de morte. Ninguém sabe exatamente por que está ali, quem os colocou naquele lugar ou qual é o verdadeiro propósito do labirinto. As respostas nunca vêm fáceis, e o roteiro faz questão de entregar informações aos poucos, deixando o espectador tão perdido quanto o próprio Thomas. É como se o filme dissesse: você vai descobrir junto com eles,
ou não vai descobrir nada. O que torna Maze Runner ainda mais interessante é a forma como ele mistura a ação com sobrevivência e um suspense psicológico pesado. Não é só correr, não é só fugir, é entender regras invisíveis, lidar com hierarquias, tomar decisões que podem matar pessoas. Cada erro tem consequência, cada escolha pesa, e isso cria um senso constante de urgência. Thomas, interpretado por Dylan O'Brien, rapidamente se mostra diferente dos outros, não por ser mais forte ou mais inteligente, mas porque ele questiona tudo. Ele não aceita simplesmente viver preso ali esperando que algo aconteça. Ele quer respostas, quer sair, quer entender o labirinto, mesmo que isso signifique quebrar regras antigas e desafiar quem já se acomodou àquela prisão. A chegada de Teresa, a única garota que aparece na clareira, muda completamente o equilíbrio do lugar. Ela chega em estado de coma, segurando uma mensagem enigmática, e sua presença parece acelerar eventos que estavam adormecidos há muito tempo. A partir daí, o clima de tensão explode. O labirinto começa a mudar mais rápido, mortes acontecem e a sensação de que o tempo está acabando fica cada vez mais forte. Assim que Thomas chega à clareira, ele percebe rapidamente que não está lidando com um grupo comum de garotos. Todos ali carregam o mesmo vazio na cabeça. Ninguém lembra do passado. Não existem memórias de família, infância ou do mundo exterior. A única coisa que resta é o presente e a necessidade de sobreviver. A clareira funciona como uma pequena vila improvisada. Cada garoto tem uma função bem definida: agricultores, construtores, cozinheiros e os mais importantes de todos, os corredores. Esses corredores são os únicos que entram no labirinto durante o dia para tentar mapear seus caminhos. Eles correm contra o tempo, literalmente, porque os portões do labirinto se fecham ao pôr do sol. Quem fica preso lá dentro à noite dificilmente volta vivo. Thomas passa seus primeiros dias completamente deslocado. Ele não entende as regras, não aceita ordens facilmente e faz perguntas demais, algo que incomoda os líderes do grupo, especialmente Albie e Newt. Eles já estão ali há muito tempo e aprenderam a manter a ordem para evitar o caos. Questionar demais significa colocar todos em risco. O labirinto, aos poucos, se revela como o maior terror daquele lugar. Ele não é fixo. Seus corredores mudam de posição todas as noites, como se a própria estrutura estivesse viva. Isso faz com que qualquer tentativa de fuga pareça inútil. Além disso, há as criaturas conhecidas como verdugos, monstros mecânicos e orgânicos ao mesmo tempo, que caçam qualquer um que estiver lá dentro após o fechamento dos portões. Mesmo sem memória, Thomas sente algo diferente quando olha para o labirinto. Não é apenas medo, é familiaridade. Como se, de alguma forma, aquele lugar já tivesse feito parte da vida dele antes. Esse sentimento cresce quando ele observa os corredores e percebe padrões que ninguém mais parece notar. Quando Thomas consegue voltar vivo, algo que poucos acreditavam ser possível, a dinâmica da clareira muda. Alguns começam a vê-lo como uma ameaça à ordem, enquanto outros enxergam nele uma possível esperança. Se alguém novo conseguiu sobreviver à noite no labirinto, talvez as regras não sejam tão absolutas quanto pensavam. Para piorar a situação, no dia seguinte ocorre algo inédito. Os suprimentos que costumavam chegar mensalmente param de vir. Isso deixa claro que o sistema está mudando. O labirinto parece reagir à presença de Thomas, como se estivesse despertando depois de muito tempo em espera. A chegada de Teresa não é apenas um evento estranho. Ela é o gatilho. Pouco depois de acordar, ela revela que compartilha uma ligação inexplicável com Thomas. Eles parecem se reconhecer em um nível que vai além da memória consciente. Fragmentos, sensações, palavras soltas, tudo indica que os dois têm mais conexão com o labirinto do que imaginam. Enquanto isso, o labirinto muda de comportamento. Antes, os muros se fechavam e se abriam de forma previsível. Agora, eles começam a se mover mais rápido, criando caminhos inesperados e armadilhas mortais. Os verdugos se tornam mais agressivos, invadindo áreas que antes eram consideradas seguras. A clareira, que era o último refúgio, deixa de ser um lugar protegido. A tensão interna cresce quando mortes começam a acontecer. Garotos que sobreviveram por anos passam a morrer em questão de dias.
O medo se transforma em paranoia e a confiança entre eles começa a desaparecer. Alguns querem correr riscos e tentar escapar de vez. Outros preferem se agarrar às antigas regras, mesmo sabendo que elas já não funcionam. Thomas assume um papel de liderança quase sem perceber. Ele não é eleito, não é escolhido formalmente, mas suas ações falam mais alto. Ele começa a estudar o mapa do labirinto com mais atenção e percebe algo crucial. Os corredores não são aleatórios. Eles formam um padrão, um código, uma mensagem escondida. Essa descoberta muda tudo. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de saída. Mas essa esperança vem acompanhada de um preço alto. Para entender o labirinto, alguém precisa correr riscos extremos, enfrentar os verdugos e aceitar que talvez não volte. O grupo se divide. Galley, que representa o medo e a obediência cega às regras antigas, passa a enxergar Thomas como uma ameaça direta. Para ele, questionar o sistema é o que está causando todas as mortes. Essa divisão interna é tão perigosa quanto os monstros do labirinto, porque agora o inimigo também está dentro da clareira. As cenas de ação se intensificam nessa parte. As corridas se tornam mais longas, mais caóticas e mais desesperadas. O labirinto deixa de ser apenas um lugar físico e passa a funcionar como um quebra-cabeça mortal, onde cada passo errado significa morte certa. A sensação de urgência é constante, não há mais tempo para esperar. Teresa começa a recuperar partes de sua memória, e isso traz revelações perturbadoras. Ela sabe mais do que deveria. Sabe sobre o propósito do labirinto. Sabe que aquilo tudo é um experimento. E pior ainda, sabe que Thomas teve um papel ativo na criação daquele lugar. Essa revelação abala completamente a confiança entre eles. O peso da culpa começa a cair sobre Thomas. Ele não apenas está preso ali, ele ajudou a construir a prisão. Mesmo sem lembrar, ele sente que precisa corrigir algo que deu errado. Essa luta interna torna o personagem mais humano e mais complexo, porque ele não é apenas uma vítima, ele também é parte do problema. Thomas lidera os garotos pelo labirinto em uma corrida desesperada. Diferente das explorações anteriores, agora não há tempo para mapear caminhos ou pensar com calma. Cada curva é um risco, cada corredor pode esconder uma armadilha mortal. O labirinto se transforma em um caos completo, com paredes se movendo, alarmes soando e criaturas surgindo de todos os lados. Durante a fuga, alguns não conseguem acompanhar. O filme não poupa perdas, reforçando a ideia de que nem todos vão sobreviver. Cada morte pesa, porque não são apenas números. São jovens que criaram laços, dividiram medo, esperança e sobrevivência. O clima é de sacrifício constante. Em meio ao caos, Thomas e Teresa conseguem acessar uma área central do labirinto. Ali, finalmente, as respostas começam a aparecer. O que antes parecia apenas um pesadelo sem sentido, se revela como parte de um experimento maior. O labirinto foi criado por uma organização chamada Cruel, WCKD, que acredita estar salvando a humanidade. A revelação é perturbadora. O mundo fora do labirinto está devastado. Um vírus mortal dizimou grande parte da população, e os jovens da clareira são imunes. Todo o sofrimento, todas as mortes e o confinamento foram feitos para estudar suas reações, emoções e capacidade de sobrevivência sob pressão extrema. Thomas descobre que ele e Teresa ajudaram a projetar o labirinto antes de terem suas memórias apagadas. Eles acreditavam que estavam fazendo algo necessário para salvar o mundo. Essa descoberta quebra completamente a imagem de herói puro. Thomas não é apenas alguém tentando escapar. Ele está tentando consertar um erro do passado. O confronto final dentro do labirinto é intenso. Galley, completamente dominado pelo medo e pela dor, acaba se voltando contra o grupo. Ele representa aqueles que perderam a capacidade de enxergar esperança, que foram destruídos emocionalmente pelo experimento. O conflito entre ele e Thomas não é apenas físico, é simbólico, esperança contra desespero. Depois de enfrentarem os últimos obstáculos, o grupo finalmente escapa do labirinto. Pela primeira vez, eles veem o mundo exterior. Mas a liberdade não vem com alívio.
O cenário é desolador, destruído, quase sem vida. Não é o mundo que eles imaginavam encontrar. A sensação de vitória é imediatamente substituída por incerteza. Os jovens são levados por pessoas que parecem ser rebeldes, inimigos da Cruel. Eles afirmam que o experimento acabou, que agora eles estão seguros. Mas o filme termina deixando uma sensação inquietante. Será que essa nova liberdade é real? Ou eles apenas saíram de um labirinto para entrar em outro? Sabe aquela sensação de acordar completamente perdido, sem lembrar quem você é, onde está e por que tudo ao seu redor parece errado? Thomas desperta dentro de um elevador escuro, subindo lentamente. Ele não lembra de absolutamente nada além do próprio nome. Não sabe quem são seus pais, de onde veio, nem o que fez da vida. A única coisa clara é o medo. Aquele medo silencioso de quem sabe que algo está muito errado. Quando o elevador se abre, Thomas é recebido por um grupo de garotos em um lugar estranho chamado Clareira, um espaço cercado por muros gigantescos de pedra, altos demais para ver o fim. Esses garotos estão ali há anos, vivendo uma rotina rígida e organizada. Cada um tem uma função, tudo funciona como uma pequena sociedade improvisada. Mas o detalhe mais assustador é o que cerca esse lugar. Um enorme labirinto que se fecha todas as noites. Um labirinto vivo, que muda de forma, e onde criaturas mortais vagam na escuridão. Entrar ali sem preparo é sentença de morte. Ninguém sabe exatamente por que está ali, quem os colocou naquele lugar ou qual é o verdadeiro propósito do labirinto. As respostas nunca vêm fáceis, e o roteiro faz questão de entregar informações aos poucos, deixando o espectador tão perdido quanto o próprio Thomas. É como se o filme dissesse: você vai descobrir junto com eles, ou não vai descobrir nada. O que torna Maze Runner ainda mais interessante é a forma como ele mistura a ação com sobrevivência e um suspense psicológico pesado. Não é só correr, não é só fugir, é entender regras invisíveis, lidar com hierarquias, tomar decisões que podem matar pessoas. Cada erro tem consequência, cada escolha pesa, e isso cria um senso constante de urgência. Thomas, interpretado por Dylan O'Brien, rapidamente se mostra diferente dos outros, não por ser mais forte ou mais inteligente, mas porque ele questiona tudo. Ele não aceita simplesmente viver preso ali esperando que algo aconteça. Ele quer respostas, quer sair, quer entender o labirinto, mesmo que isso signifique quebrar regras antigas e desafiar quem já se acomodou àquela prisão. A chegada de Teresa, a única garota que aparece na clareira, muda completamente o equilíbrio do lugar. Ela chega em estado de coma, segurando uma mensagem enigmática, e sua presença parece acelerar eventos que estavam adormecidos há muito tempo. A partir daí, o clima de tensão explode. O labirinto começa a mudar mais rápido, mortes acontecem e a sensação de que o tempo está acabando fica cada vez mais forte. Assim que Thomas chega à clareira, ele percebe rapidamente que não está lidando com um grupo comum de garotos. Todos ali carregam o mesmo vazio na cabeça. Ninguém lembra do passado. Não existem memórias de família, infância ou do mundo exterior. A única coisa que resta é o presente e a necessidade de sobreviver. A clareira funciona como uma pequena vila improvisada. Cada garoto tem uma função bem definida: agricultores, construtores, cozinheiros e os mais importantes de todos, os corredores. Esses corredores são os únicos que entram no labirinto durante o dia para tentar mapear seus caminhos. Eles correm contra o tempo, literalmente, porque os portões do labirinto se fecham ao pôr do sol. Quem fica preso lá dentro à noite dificilmente volta vivo. Thomas passa seus primeiros dias completamente deslocado. Ele não entende as regras, não aceita ordens facilmente e faz perguntas demais, algo que incomoda os líderes do grupo, especialmente Albie e Newt. Eles já estão ali há muito tempo e aprenderam a manter a ordem para evitar o caos. Questionar demais significa colocar todos em risco. O labirinto, aos poucos, se revela como o maior terror daquele lugar. Ele não é fixo. Seus corredores mudam de posição todas as noites, como se a própria estrutura estivesse viva. Isso faz com que qualquer tentativa de fuga pareça inútil.
Além disso, há as criaturas conhecidas como verdugos, monstros mecânicos e orgânicos ao mesmo tempo, que caçam qualquer um que estiver lá dentro após o fechamento dos portões. Mesmo sem memória, Thomas sente algo diferente quando olha para o labirinto. Não é apenas medo, é familiaridade. Como se, de alguma forma, aquele lugar já tivesse feito parte da vida dele antes. Esse sentimento cresce quando ele observa os corredores e percebe padrões que ninguém mais parece notar. Quando Thomas consegue voltar vivo, algo que poucos acreditavam ser possível, a dinâmica da clareira muda. Alguns começam a vê-lo como uma ameaça à ordem, enquanto outros enxergam nele uma possível esperança. Se alguém novo conseguiu sobreviver à noite no labirinto, talvez as regras não sejam tão absolutas quanto pensavam. Para piorar a situação, no dia seguinte ocorre algo inédito. Os suprimentos que costumavam chegar mensalmente param de vir. Isso deixa claro que o sistema está mudando. O labirinto parece reagir à presença de Thomas, como se estivesse despertando depois de muito tempo em espera. A chegada de Teresa não é apenas um evento estranho, ela é o gatilho. Pouco depois de acordar, ela revela que compartilha uma ligação inexplicável com Thomas. Eles parecem se reconhecer em um nível que vai além da memória consciente. Fragmentos, sensações, palavras soltas, tudo indica que os dois têm mais conexão com o labirinto do que imaginam. Enquanto isso, o labirinto muda de comportamento. Antes, os muros se fechavam e se abriam de forma previsível. Agora, eles começam a se mover mais rápido, criando caminhos inesperados e armadilhas mortais. Os verdugos se tornam mais agressivos, invadindo áreas que antes eram consideradas seguras. A clareira, que era o último refúgio, deixa de ser um lugar protegido. A tensão interna cresce quando mortes começam a acontecer. Garotos que sobreviveram por anos passam a morrer em questão de dias. O medo se transforma em paranoia e a confiança entre eles começa a desaparecer. Alguns querem correr riscos e tentar escapar de vez. Outros preferem se agarrar às antigas regras, mesmo sabendo que elas já não funcionam. Thomas assume um papel de liderança quase sem perceber. Ele não é eleito, não é escolhido formalmente, mas suas ações falam mais alto. Ele começa a estudar o mapa do labirinto com mais atenção e percebe algo crucial. Os corredores não são aleatórios. Eles formam um padrão, um código, uma mensagem escondida. Essa descoberta muda tudo. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de saída. Mas essa esperança vem acompanhada de um preço alto. Para entender o labirinto, alguém precisa correr riscos extremos, enfrentar os verdugos e aceitar que talvez não volte. O grupo se divide. Galley, que representa o medo e a obediência cega às regras antigas, passa a enxergar Thomas como uma ameaça direta. Para ele, questionar o sistema é o que está causando todas as mortes. Essa divisão interna é tão perigosa quanto os monstros do labirinto, porque agora o inimigo também está dentro da clareira. As cenas de ação se intensificam nessa parte. As corridas se tornam mais longas, mais caóticas e mais desesperadas. O labirinto deixa de ser apenas um lugar físico e passa a funcionar como um quebra-cabeça mortal, onde cada passo errado significa morte certa. A sensação de urgência é constante, não há mais tempo para esperar. Teresa começa a recuperar partes de sua memória, e isso traz revelações perturbadoras. Ela sabe mais do que deveria. Sabe sobre o propósito do labirinto. Sabe que aquilo tudo é um experimento. E pior ainda, sabe que Thomas teve um papel ativo na criação daquele lugar. Essa revelação abala completamente a confiança entre eles. O peso da culpa começa a cair sobre Thomas. Ele não apenas está preso ali, ele ajudou a construir a prisão. Mesmo sem lembrar, ele sente que precisa corrigir algo que deu errado. Essa luta interna torna o personagem mais humano e mais complexo, porque ele não é apenas uma vítima, ele também é parte do problema. Thomas lidera os garotos pelo labirinto em uma corrida desesperada. Diferente das explorações anteriores, agora não há tempo para mapear caminhos ou pensar com calma. Cada curva é um risco. Cada corredor pode esconder uma armadilha mortal.
O labirinto se transforma em um caos completo, com paredes se movendo, alarmes soando e criaturas surgindo de todos os lados. Durante a fuga, alguns não conseguem acompanhar. O filme não poupa perdas, reforçando a ideia de que nem todos vão sobreviver. Cada morte pesa, porque não são apenas números. São jovens que criaram laços, dividiram medo, esperança e sobrevivência. O clima é de sacrifício constante. Em meio ao caos, Thomas e Teresa conseguem acessar uma área central do labirinto. Ali, finalmente, as respostas começam a aparecer. O que antes parecia apenas um pesadelo sem sentido se revela como parte de um experimento maior. O labirinto foi criado por uma organização chamada Cruel, WCKD, que acredita estar salvando a humanidade. A revelação é perturbadora. O mundo fora do labirinto está devastado. Um vírus mortal dizimou grande parte da população, e os jovens da clareira são imunes. Todo o sofrimento, todas as mortes e o confinamento foram feitos para estudar suas reações, emoções e capacidade de sobrevivência sob pressão extrema. Thomas descobre que ele e Teresa ajudaram a projetar o labirinto antes de terem suas memórias apagadas. Eles acreditavam que estavam fazendo algo necessário para salvar o mundo. Essa descoberta quebra completamente a imagem de herói puro. Thomas não é apenas alguém tentando escapar. Ele está tentando consertar um erro do passado. O confronto final dentro do labirinto é intenso. Galley, completamente dominado pelo medo e pela dor, acaba se voltando contra o grupo. Ele representa aqueles que perderam a capacidade de enxergar esperança, que foram destruídos emocionalmente pelo experimento. O conflito entre ele e Thomas não é apenas físico, é simbólico, esperança contra desespero. Depois de enfrentarem os últimos obstáculos, o grupo finalmente escapa do labirinto. Pela primeira vez, eles veem o mundo exterior. Mas a liberdade não vem com alívio. O cenário é desolador, destruído, quase sem vida. Não é o mundo que eles imaginavam encontrar. A sensação de vitória é imediatamente substituída por incerteza. Os jovens são levados por pessoas que parecem ser rebeldes, inimigos da Cruel. Eles afirmam que o experimento acabou, que agora eles estão seguros. Mas o filme termina deixando uma sensação inquietante. Será que essa nova liberdade é real? Ou eles apenas saíram de um labirinto para entrar em outro? Sabe aquela sensação de acordar completamente perdido, sem lembrar quem você é, onde está e por que tudo ao seu redor parece errado? Thomas desperta dentro de um elevador escuro, subindo lentamente. Ele não lembra de absolutamente nada além do próprio nome. Não sabe quem são seus pais, de onde veio, nem o que fez da vida. A única coisa clara é o medo. Aquele medo silencioso de quem sabe que algo está muito errado. Quando o elevador se abre, Thomas é recebido por um grupo de garotos em um lugar estranho chamado Clareira, um espaço cercado por muros gigantescos de pedra, altos demais para ver o fim. Esses garotos estão ali há anos, vivendo uma rotina rígida e organizada. Cada um tem uma função, tudo funciona como uma pequena sociedade improvisada. Mas o detalhe mais assustador é o que cerca esse lugar. Um enorme labirinto que se fecha todas as noites. Um labirinto vivo, que muda de forma, e onde criaturas mortais vagam na escuridão. Entrar ali sem preparo é sentença de morte. Ninguém sabe exatamente por que está ali, quem os colocou naquele lugar ou qual é o verdadeiro propósito do labirinto. As respostas nunca vêm fáceis, e o roteiro faz questão de entregar informações aos poucos, deixando o espectador tão perdido quanto o próprio Thomas. É como se o filme dissesse: você vai descobrir junto com eles, ou não vai descobrir nada. O que torna Maze Runner ainda mais interessante é a forma como ele mistura a ação com sobrevivência e um suspense psicológico pesado. Não é só correr, não é só fugir, é entender regras invisíveis, lidar com hierarquias, tomar decisões que podem matar pessoas. Cada erro tem consequência, cada escolha pesa, e isso cria um senso constante de urgência. Thomas, interpretado por Dylan O'Brien, rapidamente se mostra diferente dos outros, não por ser mais forte ou mais inteligente, mas porque ele questiona tudo.
Ele não aceita simplesmente viver preso ali esperando que algo aconteça. Ele quer respostas, quer sair, quer entender o labirinto, mesmo que isso signifique quebrar regras antigas e desafiar quem já se acomodou àquela prisão. A chegada de Teresa, a única garota que aparece na clareira, muda completamente o equilíbrio do lugar. Ela chega em estado de coma, segurando uma mensagem enigmática, e sua presença parece acelerar eventos que estavam adormecidos há muito tempo. A partir daí, o clima de tensão explode. O labirinto começa a mudar mais rápido, mortes acontecem e a sensação de que o tempo está acabando fica cada vez mais forte. Assim que Thomas chega à clareira, ele percebe rapidamente que não está lidando com um grupo comum de garotos. Todos ali carregam o mesmo vazio na cabeça. Ninguém lembra do passado. Não existem memórias de família, infância ou do mundo exterior. A única coisa que resta é o presente e a necessidade de sobreviver. A clareira funciona como uma pequena vila improvisada. Cada garoto tem uma função bem definida: agricultores, construtores, cozinheiros e os mais importantes de todos, os corredores. Esses corredores são os únicos que entram no labirinto durante o dia para tentar mapear seus caminhos. Eles correm contra o tempo, literalmente, porque os portões do labirinto se fecham ao pôr do sol. Quem fica preso lá dentro à noite dificilmente volta vivo. Thomas passa seus primeiros dias completamente deslocado. Ele não entende as regras, não aceita ordens facilmente e faz perguntas demais, algo que incomoda os líderes do grupo, especialmente Albie e Newt. Eles já estão ali há muito tempo e aprenderam a manter a ordem para evitar o caos. Questionar demais significa colocar todos em risco. O labirinto, aos poucos, se revela como o maior terror daquele lugar. Ele não é fixo. Seus corredores mudam de posição todas as noites, como se a própria estrutura estivesse viva. Isso faz com que qualquer tentativa de fuga pareça inútil. Além disso, há as criaturas conhecidas como verdugos, monstros mecânicos e orgânicos ao mesmo tempo, que caçam qualquer um que estiver lá dentro após o fechamento dos portões. Mesmo sem memória, Thomas sente algo diferente quando olha para o labirinto. Não é apenas medo, é familiaridade. Como se, de alguma forma, aquele lugar já tivesse feito parte da vida dele antes. Esse sentimento cresce quando ele observa os corredores e percebe padrões que ninguém mais parece notar. Quando Thomas consegue voltar vivo, algo que poucos acreditavam ser possível, a dinâmica da clareira muda. Alguns começam a vê-lo como uma ameaça à ordem, enquanto outros enxergam nele uma possível esperança. Se alguém novo conseguiu sobreviver à noite no labirinto, talvez as regras não sejam tão absolutas quanto pensavam. Para piorar a situação, no dia seguinte ocorre algo inédito. Os suprimentos que costumavam chegar mensalmente param de vir. Isso deixa claro que o sistema está mudando. O labirinto parece reagir à presença de Thomas, como se estivesse despertando depois de muito tempo em espera. A chegada de Teresa não é apenas um evento estranho, ela é o gatilho. Pouco depois de acordar, ela revela que compartilha uma ligação inexplicável com Thomas. Eles parecem se reconhecer em um nível que vai além da memória consciente. Fragmentos, sensações, palavras soltas, tudo indica que os dois têm mais conexão com o labirinto do que imaginam. Enquanto isso, o labirinto muda de comportamento. Antes, os muros se fechavam e se abriam de forma previsível. Agora, eles começam a se mover mais rápido, criando caminhos inesperados e armadilhas mortais. Os verdugos se tornam mais agressivos, invadindo áreas que antes eram consideradas seguras. A clareira, que era o último refúgio, deixa de ser um lugar protegido. A tensão interna cresce quando mortes começam a acontecer. Garotos que sobreviveram por anos passam a morrer em questão de dias. O medo se transforma em paranoia e a confiança entre eles começa a desaparecer. Alguns querem correr riscos e tentar escapar de vez. Outros preferem se agarrar às antigas regras, mesmo sabendo que elas já não funcionam. Thomas assume um papel de liderança quase sem perceber. Ele não é eleito, não é escolhido formalmente, mas suas ações falam mais alto. Ele começa a estudar o mapa do labirinto com mais atenção e percebe algo crucial. Os corredores não são aleatórios. Eles formam um padrão, um código, uma mensagem escondida.
Essa descoberta muda tudo. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de saída. Mas essa esperança vem acompanhada de um preço alto. Para entender o labirinto, alguém precisa correr riscos extremos, enfrentar os verdugos e aceitar que talvez não volte. O grupo se divide. Galley, que representa o medo e a obediência cega às regras antigas, passa a enxergar Thomas como uma ameaça direta. Para ele, questionar o sistema é o que está causando todas as mortes. Essa divisão interna é tão perigosa quanto os monstros do labirinto, porque agora o inimigo também está dentro da clareira. As cenas de ação se intensificam nessa parte. As corridas se tornam mais longas, mais caóticas e mais desesperadas. O labirinto deixa de ser apenas um lugar físico e passa a funcionar como um quebra-cabeça mortal, onde cada passo errado significa morte certa. A sensação de urgência é constante, não há mais tempo para esperar. Teresa começa a recuperar partes de sua memória, e isso traz revelações perturbadoras. Ela sabe mais do que deveria. Sabe sobre o propósito do labirinto. Sabe que aquilo tudo é um experimento. E pior ainda, sabe que Thomas teve um papel ativo na criação daquele lugar. Essa revelação abala completamente a confiança entre eles. O peso da culpa começa a cair sobre Thomas. Ele não apenas está preso ali, ele ajudou a construir a prisão. Mesmo sem lembrar, ele sente que precisa corrigir algo que deu errado. Essa luta interna torna o personagem mais humano e mais complexo, porque ele não é apenas uma vítima, ele também é parte do problema. Thomas lidera os garotos pelo labirinto em uma corrida desesperada. Diferente das explorações anteriores, agora não há tempo para mapear caminhos ou pensar com calma. Cada curva é um risco, cada corredor pode esconder uma armadilha mortal. O labirinto se transforma em um caos completo, com paredes se movendo, alarmes soando e criaturas surgindo de todos os lados. Durante a fuga, alguns não conseguem acompanhar. O filme não poupa perdas, reforçando a ideia de que nem todos vão sobreviver. Cada morte pesa, porque não são apenas números. São jovens que criaram laços, dividiram medo, esperança e sobrevivência. O clima é de sacrifício constante. Em meio ao caos, Thomas e Teresa conseguem acessar uma área central do labirinto. Ali, finalmente, as respostas começam a aparecer. O que antes parecia apenas um pesadelo sem sentido, se revela como parte de um experimento maior. O labirinto foi criado por uma organização chamada Cruel, WCKD, que acredita estar salvando a humanidade. A revelação é perturbadora. O mundo fora do labirinto está devastado. Um vírus mortal dizimou grande parte da população, e os jovens da clareira são imunes. Todo o sofrimento, todas as mortes e o confinamento foram feitos para estudar suas reações, emoções e capacidade de sobrevivência sob pressão extrema. Thomas descobre que ele e Teresa ajudaram a projetar o labirinto antes de terem suas memórias apagadas. Eles acreditavam que estavam fazendo algo necessário para salvar o mundo. Essa descoberta quebra completamente a imagem de herói puro. Thomas não é apenas alguém tentando escapar. Ele está tentando consertar um erro do passado. O confronto final dentro do labirinto é intenso. Galley, completamente dominado pelo medo e pela dor, acaba se voltando contra o grupo. Ele representa aqueles que perderam a capacidade de enxergar esperança, que foram destruídos emocionalmente pelo experimento. O conflito entre ele e Thomas não é apenas físico, é simbólico, esperança contra desespero. Depois de enfrentarem os últimos obstáculos, o grupo finalmente escapa do labirinto. Pela primeira vez, eles veem o mundo exterior. Mas a liberdade não vem com alívio. O cenário é desolador, destruído, quase sem vida. Não é o mundo que eles imaginavam encontrar. A sensação de vitória é imediatamente substituída por incerteza. Os jovens são levados por pessoas que parecem ser rebeldes, inimigos da Cruel. Eles afirmam que o experimento acabou, que agora eles estão seguros. Mas o filme termina deixando uma sensação inquietante. Será que essa nova liberdade é real, ou eles apenas saíram de um labirinto para entrar em outro? Assista Tubi Channel.
as melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.